Olá pessoal, hoje o nosso tema aqui é um tema para reflexão e para meditação. O convidado de hoje tem um profundo conhecimento sobre o assunto. O Beron, ele é formado em educação física, pós-graduado em nutrição humana e com especialização em yoga também, além de ser professor de yoga e escritor, palestrante e um profundo conhecedor, que nem eu disse, da meditação. Beron, muito obrigado pela sua presença aqui para esse bate-papo. Eu agradeço. Eu vou começar com uma questão, né? Andei assistindo alguns vídeos seus pela internet, pelo YouTube, algumas lives, né? E uma coisa que chama muito atenção na sua postura é que você não, apesar de ser um praticante, um professor de yoga, você não restringe muito as suas apenas à questão introspectiva, à questão interior, mas também você tem uma visão um pouco mais ampla da ciência, um conhecimento que você traz questões, algumas determinações sociais que são importantes na questão do desenvolvimento humano. Não é? Então você, apesar de fazer algumas críticas contundentes em relação à ciência, você não a ignora, você vê que tem coisas importantes dentro da ciência e tenta trazer um pouco isso para a reflexão também, apesar de o seu foco ser o interior do indivíduo, a subjetividade, a espiritualidade. Não é? E uma das suas críticas mais contundentes em relação com os modos de vida padronizados, né, inclusive com o discurso científico legitimado socialmente, é muito relacionado à questão da alimentação, né, da forma como nós alimentamos. Mas essa questão da alimentação, vamos ver se a gente entra um pouquinho mais no final, que nem eu falei para você, o nosso tema hoje seria mais um pouco especificamente a meditação. E que eu percebo dentro da ciência, né, e mais especificamente nas ciências humanas, é que a meditação ainda ela fica um pouco para escanteio, ainda ela é vista um pouco à margem, dentro daquilo que ela pode contribuir para o ser humano se desenvolver, evoluir, ter uma paz interior e uma paz que irradie para o meio. Né? Apesar de muitas pesquisas científicas, principalmente na neuropsicologia, nas ciências humanas eu estou vendo muito pouco, mas na neuropsicologia há indícios, né, já com pesquisas comprovadas, com testes de hipóteses, não sei o que e tal, dos benefícios da meditação. Então eu gostaria que você começasse, Beron, explanando um pouco o que é meditação, a sua experiência em relação a isso, né, para que as pessoas possam entender. Perfeito. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Márcio, acho bastante pertinente sua observação, né, com relação a esses campos de pesquisa, visto que há realmente um número de pesquisas variadas, né, especialmente na neurociência mesmo, né? Comportamento das pessoas pós um período regular da prática, até reversão de padrões patológicos, né, relacionado ao psiquismo mesmo, né, à síndrome do pânico, ao estresse, a depressão. Então, é uma ferramenta que tem um potencial comprovado, que infelizmente não tem toda essa seriedade. Às vezes eu sinto que tem uma voz que fala mais alto dentro de tudo isso, que acaba abafando a voz daquilo que é de graça, daquilo que depende única e exclusivamente da pessoa e de um direcionamento ou mesmo um encaminhamento
de profissionais que poderiam estar aproximando das pessoas esse tipo de metodologia, né, de prática. Mas aí a gente entra em questões de interesse do capital, né, do capitalismo, que é mais rentável eu colocar um Rivotril em cena do que trabalhar questões subjetivas, né? Então, eu sinto que a pesquisa ela contribui muito, né, eu poder ter o suporte acadêmico, científico, para estar falando o que, na verdade, eu falo desde uma experiência. E acho que se as pessoas começassem a desenvolver essa busca mesmo, né? Eu sinto que precisa ter uma motivação maior, porque toda disciplina ela acaba confrontando o maior empecilho real dessa história, que é o nosso próprio ego. Então, envolve a necessidade de você minimamente transcender preguiça, transcender autossabotagem, transcender uma série de aspectos do nosso personagem que impedem que a gente realmente encontre estágios que de fato faria com que qualquer pessoa pensasse, uau, é por aqui que eu vou investigar mais disso porque é brilhante, é exuberante. Mas a gente acaba sempre ficando estágios anteriores a isso, naqueles estágios em que o ego ainda pode usar de argumentos tipo isso é chato, isso não está levando a lugar nenhum, e as pessoas se desconectam. E aí fica fácil eu convencê-las de que é melhor tomar um medicamento, vai ser mais efetivo do que uma prática que envolve a introspecção. Mas uma vez praticado mesmo, né, colocado aquilo como uma instância, colocado como algo que você precisa mesmo de um aprofundamento, de uma disciplina para acessar essa instância que vai realmente te confirmar, isso. Eu acho que a pessoa precisa ter uma motivação bastante forte, ter ou um grupo de pessoas, né, que traga essa motivação, ou mesmo um profissional mais cabeça aberta que consiga estar direcionando isso para essas pessoas. Porque basicamente a meditação ela tem, sim, as pessoas colocam como algo complexo, né, porque mexe lá na nossa subjetividade, mas a meditação em si, ela é um processo, né? A gente vai rompendo bolhas e galgando camadas para dentro, na verdade, né? Até a gente beirar o nosso inconsciente e começar a cirurgia no nosso inconsciente. É um trabalho que vai além desse eu, não vou falar do eu consciente, mas além dessa tela mental que faz a gente se identificar como sendo o eu, o personagem. Então, quando você consegue vencer essa fronteira, tem um monte de coisas para serem trabalhadas, equilibradas, curadas, e acho que só acontece se houver disciplina. E aí o começo desse processo, sem me alongar demais nessa introdução, mas o começo desse processo, ele vai do simples mecanismo de você levar a sua mente, quero dizer, você adestrar a sua mente, ou seja, colocar a sua mente quieta em um ponto de observação. E a mente quieta não significa que não vai ter
oscilações e ondulações com pensamentos. A ideia de zerar, parar os pensamentos, ela é um pouquinho idealística, não tão prática. Né? Nossa mente ela é condicionada a criar pensamentos o tempo todo. Então, basicamente, é você ter o maior número de fluxo da própria mente, né, de fluidos da própria mente, direcionados a um único ponto. E dentro das tradições que meditam, geralmente a gente começa com a respiração. Então, o nosso ponto de observação passa a ser a respiração, e daí começam os desdobramentos para camadas mais profundas. É a base, né? E por falar em camadas mais profundas, né, Oberon, parece até paradoxal, né? Mas quando eu não sou meditador, tal, eu não tenho, mas dos relatos que eu já ouvi, e pensando, depois trazendo para tentar pensar um pouco no campo do conhecimento, parece até um paradoxo, mas quanto mais você mergulha no si, na sua subjetividade, mais você começa a se sentir integrado com o todo, mais você começa a perceber que você não está isolado, mais essa partícula que nós somos, fazendo um paralelo, né? Mais começa a reconhecer ela integrada no universo, esse movimento, que é uma coisa que você não é como você se descolasse da realidade, não, o cara ficou lá e sumiu dentro dele, né? Não, a partir daí que você começa, né? Como que é essa contradição, né? De quanto mais dentro de si, mais no todo, mais integrado, mais... Sim, é bonito isso, né? É um paradoxo que na verdade ele só é paradoxal no aspecto nos primeiros estágios da coisa, né? Porque logo em seguida ele é muito lógico, esse reconhecimento, né? A gente diz bastante dentro da comunidade dos meditadores que é um despertar, né? Quando você se dá conta a partir da imersão em si mesmo, você se dá conta de que você é só uma consciência se reconhecendo finita, mas que você, na verdade, é uma partícula de água no lago, né? Então, esse início, né, da nossa investigação, ela começa rompendo uma bolha mais espessa, com uma camada mais espessa, uma membrana mais espessa, que é a do ego, onde ele se reconhece o indivíduo separado do todo, né, que se reconhece inclusive com um falso personagem, né, achando inclusive que o que eu sou é o que a materialidade pode oferecer, ou seja, o nariz que eu tenho, a boca, os meus olhos, né, a minha aparência física, a estrutura física. Aí a gente rompe essa camada e a gente tem uma segunda camada que também é bastante espessa, que é o que eu sou é a minha mente, né? E aí eu começo todos esses padrões de crenças que na verdade foram embutidas em mim, né? Que grande parte das minhas crenças eu não criei, né? Foram culturais, educacionais, né? E tudo mais. Então, quando a gente rompe essa bolha, né? O que eu sou, né? Partindo dessa auto-inquirição, quem sou eu, né? O que eu sou? Porque no momento que você rompe a bolha da crença, né? Você entra num espaço que geralmente a gente tateou muito pouco. É um espaço fácil de você se perder. Por isso eu acho interessante as metodologias para as pessoas não pirarem, né? Saírem não ter referencial. É importante a caminhada ter sempre um referencial. E aí você vai rompendo bolhas e bolhas e bolhas até você perceber que você vai rompendo essas camadas, essas fronteiras, e vai chegar num ponto em que
até se me arrisco aqui colocar, a própria física reconhece, né, que a gente na forma fundamental, a gente basicamente é constante emissão vibratória de luz, né? Nós somos isso, na energia. Então a gente vai vasculhando, rompendo fronteiras até você se reconhecer o que você é de verdade primariamente, né? Que é a energia, e aí não tem mais limite, não tem mais a fronteira. O eu e o outro realmente é uma coisa só, o eu, o outro e a coisa é uma coisa só. E aí você chegar nisso, a gente chama isso de samadhi, ou nirvana, né? Quando não é mais um conceito, quando isso é uma experiência. Sim. Nirvana basicamente significa nir é saída e vana é selva. Então é quando você sai das entranhas da ilusão e você se vê liberado, você sai da selva. Né? Então você se vê liberado desses conceitos todos que aprisionam a gente na individualidade. Sim. E como que é a volta depois? Vamos supor, uma pessoa chega numa experiência dessa, né? A volta dela para as atividades do dia a dia, do cotidiano, como é que é essa volta daí, né? Porque a consciência vai mudar completamente, não é isso? Quer dizer, é um processo, ela vai mudando, a pessoa não vai uma hora conseguir chegar no nirvana de uma hora para outra sem ir rompendo todas essas barreiras que você colocou, é um processo. Mas não precisa nem chegar no nirvana, mas vamos supor, uma pessoa num nível profundo de meditação, que consegue realmente transcender essa realidade, essas ilusões, né? Transcender o seu ego. O processo de volta para ela se relacionar socialmente, para ela trabalhar, como é que fica isso daí? Sim. Vale aqui eu colocar que eu fiz toda essa jornada até chegar no nirvana, considerando a sua pergunta com relação ao paradoxo, né? De estar mergulhando no indivíduo e então reconhecer-se absoluto. Eu considero na prática, né, e dentro da minha experiência, que a experiência do nirvana, ela depende muito de uma prática assídua, né, de real empenho, quase que absoluto a isso, e que pode demorar uma vida inteira. Então eu não falo desde a experiência, esse lugar que eu acabei de descrever. Né? Então o que eu posso estar sinalizando é que quando a gente entra na disciplina de meditar, a gente vai, a princípio, se deparar com uma selva muito fechada. É muito difícil romper esses condicionamentos mentais. Mas à medida que você encontra um pequeno veio e você abre aquela fresta, alguma coisa já mudou em você. Né? Você, seja a quebra de uma crença, seja um condicionamento mental que você rompe, alguma coisa muda. Você vai chegando até, vou falar das minhas experiências, o reconhecimento de padrões ilimitantes bastante arraigados e sutis. E aí depois de você vivenciar tudo isso, né, você ter esse encontro, o retorno disso, né, você voltar para essa materialidade, esse personagem limitado, mas o que eu acho bonito é que você é um personagem que carrega um universo dentro de si. Então, tanto mais você tem menos fronteiras dentro de si, na hora de você fazer uma escolha, vai ter sinalizado dentro de você que aquela escolha ela tem vários desdobramentos e que tem diversas consequências. Ou seja, o seu estado de atenção e presença, ele torna-se muito mais real e ele é totalmente praticável no cotidiano, na vida comum de qualquer ser. Né? Claro que isso vai exigir uma série
eu ia falar contradições, mas de desafios, porque se a gente for ter um pouquinho se a gente levar, né, com escrutínio a nossa percepção ao ser humano atual, a gente vai observar que são muitas as escolhas e os comportamentos desvirtuados. Então, uma vez você tomando consciência de tudo isso, você vira uma ovelha negra, com certeza, né? Porque as suas escolhas vão ser diferentes das normais, os seus prazeres vão ser diferentes dos normais, porque tudo envolve, você não está reproduzindo valores, conceitos, crenças. Você está indo desde uma consciência atuante naquele momento. Sim. E geralmente ela sinaliza para o lado oposto ao que a sociedade está apontando. Sim, essa contradição vai contra, né, quebrar um pouco a questão da psicologia de massas, né, que eu estudo muito mais, como a minha especialização é mais dentro da psicologia social e não clínica, né, eu trabalho muito, minhas pesquisas em cima muito da psicologia de grupos e na psicologia de massas, dá para ver muito bem essa tendência de estar pertencente ao grupo. Né? Essa questão do indivíduo, esse medo, existe um medo muito grande de ser discriminado, um medo muito grande de sair da zona de conforto, não é? De causar choques em todos os sentidos da vida. Qualquer hábito, não é? Um hábito de sair de casa, um hábito com quem anda, um hábito de alimentação, né? Tudo isso aí envolve, então é difícil para a pessoa romper. E estou entendendo pelo que você está falando o seguinte, só que quando a pessoa ela começa a se descobrir em processos meditativos, que ela consegue se permitir escutar um pouco. Assim, a coisa começa a falar, mas não é uma coisa mais ou menos assim, mas será que isso é bom para mim? É mais ou menos isso? É muito isso. É exatamente isso. Né? Essa autoanálise, ela torna-se uma constante. Né? De você o tempo todo ficar se vigiando se isso é condizente, se isso é coerente com aquilo que você descobriu, com aquilo que você reconheceu em você. E aí, no final das contas, realmente, todas as suas decisões, elas vão um pouco na contramão que vai o sistemão que a gente está acostumado. É interessante. E tem vários tipos de meditação, não é isso? Tem várias técnicas, várias coisas. Pelo que eu vi, você trabalha muito a questão da consciência prânica, né? Essa consciência prânica envolve a questão da nutrição por meio da luz. É isso, do ar, né? Do ar e da luz, né? Que nutre o corpo, é isso? E o espírito. Então, a consciência prânica, ela basicamente é você se nutrir essencialmente do seu estado de presença, né? E aí eu vou ser um pouquinho menos pragmático no conceito alimentar-se, tá? Porque senão a gente entra numa seara que eu acho complicada, tá? Alimentar-se, que eu quero dizer, é o mecanismo que me faz estar alerta a maior parte do tempo. Vou explicar de uma forma rápida, tá? Para que eu consiga me manter no momento presente, eu preciso me observar. Eu só consigo ativar o observador aqui e agora. Não tem como eu observar desde ontem ou desde amanhã. Nem existe o ontem ou amanhã, né, para a experiência real. Só existe agora. Só que para eu estar vigilante no aqui e no agora, eu preciso, demanda energia. Energia física mesmo, o uso de proteína. Né? Uma pessoa que trabalha com a mente em coisas, ela gasta muita energia no processo, né, cognitivo. E se auto-observar, observar sua própria mente, né, ativar o observador que, além da mente,
assistindo a própria mente, demanda muita energia. Então é muito comum que as pessoas não tenham essa energia disponível, elas experienciem a observação da própria mente por alguns segundos, talvez. Uma pessoa que queira mesmo se aprofundar e vai fazer um curso, por exemplo, o curso Vipassana, que são 10 dias só observando, elas terminam o dia exaustas, exauridas mesmo, assim, de deitar no intervalo do dia, ao meio-dia, deitar e dormir profundamente, de tão cansadas que ficam. Então, precisa dessa energia. A primeira coisa que a gente vê como fuga da nossa energia é comer de forma errada. Isso demanda muita energia. O processo do sistema digestório, ele usa muito da nossa energia. Então, se eu como errado, o corpo vai ter que dar jeito naquilo, vai acabar usando outras reservas e a energia que poderia ser disponibilizada para o observador acaba sendo direcionada para aquelas coisas que são mais orgânicas, mais físicas mesmo, né? E a gente não tem essa disposição de se autoanalisar e tudo mais. Uma vez eu me alimentando de forma mais leve, e aqui eu não estou falando de não se alimentar, né? Eu estou falando de me alimentar mais próximo da minha constituição fisiológica. E eu vou deixar de gastar energia com isso. Então eu vou ter um pouco de energia para começar esse processo que você vai ver o looping que vai dar. Eu, então, me alimento bem, eu começo a me disciplinar para meditar, ou seja, eu vou condicionando a minha mente a observar. Eu começo a observar, eu entro no momento presente. No momento presente, eu reconheço que aquele momento está tudo bem, ou seja, eu diminuo o estresse, o alerta, a liberação, a ativação das glândulas que liberam a adrenalina, né, a cortisona e tudo mais. Então eu entro num estado de tranquilidade, isso gasta menos energia ainda. Aí, reconhecendo que o momento presente é perfeito, ou seja, não existe conflito, eu não luto contra a realidade que se manifesta nesse momento, eu tenho condições reais, e agora eu não estou falando de subjetividade, mas condições reais de estar, digamos que feliz, assim, bem, né? E quando eu entro nesse estado de estar bem, eu vou encontrar um outro aspecto, talvez não tão explorado pela ciência hoje, mas já tem muitos estudos acerca, que eu aumento o meu padrão vibratório. A minha vibração, não sei qualificar se a gente vai para o gama ou teta, né, a nossa vibração, o padrão mental. E aí isso faz com que a vibração se eleve, e quando a vibração se eleva, eu ganho energia, essa energia que eu preciso para me observar. E aí quando eu observo, eu entro no presente. Quando eu estou no presente, eu sou essa consciência, eu saí da ação do ego futuro e passado. Quando eu sou consciência, eu reconheço a realidade como perfeita, porque a consciência basicamente atua em dois aspectos. Na realidade, aquilo que me incomoda, que eu não posso mudar, eu aceito. Na realidade, aquilo que me incomoda e eu posso mudar, eu mudo. Logo, eu tiro o que me incomoda da cena. E aí, então, isso chama-se viveka, né? O discernimento de como operar para entrar numa situação de conforto. E aí, eu entro nessa felicidade, essa felicidade faz com que a minha vibração se eleve, a vibração elevada produz essa energia que eu preciso para observar, e quando eu observo eu entro no presente, quando eu estou no presente eu sou consciência, quando eu sou consciência eu reconheço a realidade como perfeita, quando a realidade é perfeita eu posso ser feliz, quando a felicidade existe, a minha vibração se eleva e eu tenho energia para observar, e eu entro no presente. Então basicamente, consciência prânica é esse estado que me mantém constantemente em alerta. E para isso eu preciso de energia.
Então é basicamente me nutrir dessa vibração, né, que me permite. E de novo, eu posso estar comendo o tempo todo, né, nessa caminhada. A grande questão é o que está comendo, quanto está comendo, né, onde está comendo, como está comendo. Por uma questão física mesmo. Por uma questão física mesmo, não é isso? Né? Até exato, mesmo porque a energia que vai para o estômago para conseguir, né, conseguir absorver os alimentos, né, triturar, fazer todo o processo digestivo, né, ele exige muita energia. E daí, tipo assim, é alguma coisa mais ou menos assim, em vez dessa energia estar indo muito para o estômago, ela começa a ir para o cérebro, né? Talvez para o intestino, ou deixar o intestino menos sobrecarregado, né? Porque o intestino isso é recente, né? Isso é muito recente, que a serotonina é muito, não sei qual o percentual dela, mas uma parte muito grande da serotonina é produzida pelo intestino, não é isso? Eu não sei qual é o porcento. Bom, o estudo que eu vi era bastante gritante, era tipo 95% da serotonina produzida pelo intestino. Ou seja, para esse estado que eu falava de conforto e felicidade, inclusive interferindo no nosso cérebro encefálico, é bastante importante a gente não irritar o nosso intestino com coisas que são contrárias a esse estado de felicidade que a serotonina opera.